Hello, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo essa live, mas seja muito bem-vindo aqui no canal da Tia Sula, no Sua Mentoria Financeira. Já quero começar essa live pedindo para você compartilhar, esse conteúdo, essa live com mais alguém, mandando esse aviãozinho para geral. Vou tentar deixar gravado aqui, mas sabe como é que esse Instagram é engraçado, né? Então, é bom a gente poder interagir. O bom da live é isso, né? A gente poder interagir à medida que a gente vai falando. Vocês podem deixar a pergunta de vocês e a gente vai respondendo na medida do possível. Hoje a live está muito boa, eu gosto muito desse assunto. É um assunto que a gente precisa muito falar, que é sobre a reserva de emergência. E se você está chegando aqui e é a primeira live que você está assistindo, eu estou vindo com uma série de lives às sextas-feiras, meio-dia, falando sobre os princípios da educação financeira na Bíblia. Eu quero mostrar para vocês que a base da educação financeira, na verdade, já está na Bíblia, É uma live para você que é cristão, para você que faz da sua vida, sabe? Que quer fazer da sua vida uma forma de glorificar Deus, para você que se preocupa em obedecer princípios bíblicos. E talvez você nunca tenha pensado que organizar a vida financeira faz parte da vida de um bom cristão, de um cristão que segue os princípios da Bíblia. Galera, tá na Bíblia, é ordenança, é conselho. Então a gente precisa botar, a nossa casa em ordem, e nisso também o nome de Deus é glorificado, E hoje eu vou falar de um princípio muito básico na educação financeira, que é você montar uma reserva de emergência. Deixa eu deixar aqui mais anotações. O que é uma reserva de emergência, onde eles vivem, do que eles comem, A gente vai ver hoje aqui no Globo Esporte da Sulamita. Gente, o que é? Primeira coisa, Primeiro eu vou mostrar para vocês, dentro da educação financeira, a formalidade do que é, de como funciona, tá? Então, a primeira coisa, que é uma reserva de emergência, O nome já é meio sugestivo, É uma reserva de dinheiro que você vai fazer para possíveis emergências que possam acontecer. Então, um dos princípios básicos na educação financeira é você ter esse cuidado de montar um dinheiro, de guardar um dinheiro para possíveis emergências que possam acontecer. Não só isso, eu vou explicar mais para frente, não só emergência. E segunda coisa, quanto que é a reserva de emergência? Talvez você tenha aí R$1.000 guardado e você fala assim, não, Sula, eu tenho minha reserva de emergência. Pera, calma o coração. Que talvez eu vou deixar você um pouquinho triste hoje. Talvez, não sei, esses R$1.000 não é a sua reserva de emergência. Por quê? Dentro da educação financeira existe um padrão, de quantidade de uma reserva financeira adequada, Qual é o valor adequado, Sula, para eu dizer assim, não, eu tenho uma reserva financeira, já tenho montado a minha reserva financeira, já tô ok, já tô tranquila, entre aspas, Porque a vida é sempre uma surpresa após a outra, mas assim, dentro do que a educação financeira ensina. Então, tem vários tipos. Depende do seu trabalho, depende do regime do seu trabalho. Então, se você é funcionário público, como eu, você tem um emprego, vamos dizer assim, estável, com muitas aspas, porque se você que está me assistindo aí, a Fernanda entrou aí, ela é professora, a gente lembra aí do ano de 2016, o fatídico ano de 2016, que a gente ficou meses sem receber salário, Um dos municípios que eu trabalho, inclusive, não recebemos
13º, né? O município de Belford Roxo não pagou o 13º. Eu fui receber o 13º de 2016 agora esse ano. E ainda veio faltando, né? Porque não veio corrigido não, vem corrigido para menos. Só Jesus na nossa vida. Férias, eu trabalho no município que não pagou férias. Aí, ó, a Fernanda falou, ficou 3 meses sem receber, eu também. E 3 meses no estado e 3 meses no município, né? Então, assim, nada é tão seguro, mas, né, mediante aos outros tipos de trabalho, a gente vai dizer que quem é funcionário público tem uma segurança maior. Então, por ter uma segurança maior, a reserva de emergência para esse público é de um tempo menor. Então, por exemplo, como é que funciona? Se você é funcionário público, qual é a sua reserva de emergência adequada? É 3 meses do seu custo de vida, tá? Ah, Sula, então é 3 meses do meu salário? Não, né? O seu salário não deveria ser seu custo de vida, tá? Mas pode ser que o seu custo de vida deveria, né? O seu custo de vida deveria ser menor que o seu salário, mas ele pode ser inclusive maior que o seu salário. Então, isso a gente vai ver mais personalizado, né? Dentro da mentoria, quando eu atendo um cliente, quando eu atendo um casal, a gente verifica caso a caso o que é o custo de vida dessa pessoa ou desse casal. Mas, de uma maneira simplista, seria 3 meses do custo de vida dessa pessoa. Agora, vamos lá. Se você não é funcionário público, mas você é carteira assinada, você é CLT, né? Você já está há muito tempo no seu serviço, você já tem assim uma certa segurança de que você não vai ser mandado embora, né, tão logo. Ou às vezes a gente está numa empresa que tem essa forma de não mandar embora, de ter uma segurança, né, de ser uma coisa mais firme, né, CLT. Você precisa de 6 meses, né? A reserva de emergência adequada para esse tipo de trabalho é 6 vezes o seu custo de vida. Então, se você trabalha no CLT, então quando é que você vai ter sua reserva de emergência montada? Primeiro você precisa saber seu custo de vida, que não é, volto a repetir, não é o quanto você ganha, tá? Necessariamente. E multiplicar isso por 6. Quando você chegar nisso, aí você tem uma reserva de emergência adequada para você. Agora, se você, meu querido, minha querida, está me assistindo aqui, você é autônomo, você é empreendedor, você é da luta, né? De todo dia, que enfrenta um leão, todo dia que você não sabe o leão. Aliás, você não sabe o que você vai enfrentar. Às vezes é um leão, às vezes é um urso, às vezes é só um cachorro, mas sempre tem uma luta para a gente enfrentar. Quem é empreendedor sabe das irregularidades, né? Sabe da incerteza que é ser um empreendedor. Por isso, a reserva de emergência adequada para você que é autônomo, para você que empreende, é 1 ano, né? 12 vezes o seu custo de vida. É bastante coisa, né? Mas precisa, exatamente por causa dessa ausência de estabilidade que é o mundo empreendedor. Agora, para que serve, Sula? Para que serve a reserva de emergência? Não é só para emergência não, tá, gente? Inclusive, eu vou explicar agora o porquê desse tempo, né? Por que 6 vezes do meu custo de vida? Por que 3 meses? Por que 1 ano do meu custo de vida? Porque, por exemplo, a reserva de emergência, ela serve, uma das coisas, para o caso de você ficar desempregado, né? Então, vamos supor, você fica desempregado e depois dessa pandemia, essa realidade veio bem, assim, bem esfregar na nossa cara que tudo pode acontecer, né? Então, se você fica desempregado, você não fica desesperado se você trabalha de carteira assinada. Então, você vai ter 6 meses aí do seu custo de vida montado, 6 meses, fora, né, o auxílio-desemprego que você vai receber. Então, você tem tempo, né, para pensar no que você vai fazer. Você tem tempo para se reorganizar, para pensar em outra coisa, para conseguir outro emprego, sem desespero. Por quê? As maiores bobagens financeiras que a gente faz é por causa de quê, gente? Por causa do desespero, é por causa da gente se sentir sem saída, pela gente não ter outra opção. São as vezes que as pessoas vão fazer um empréstimo, porque ela vê lá,
as coisas acontecendo, o filho precisando de comida e ela não tem de onde tirar, aí ela fala assim, não, vou fazer um empréstimo, vou quitar as minhas dívidas e vou tentar me virar. E assim as pessoas vão se enrolando. Então a reserva de emergência, você ter uma reserva de emergência para um caso desse, né? Você não fica desesperado, você tem aí 6 meses para você, meio ano, né, gente, para você se remontar, para você se reorganizar, né? Então isso traz uma segurança, traz uma paz para você não fazer nenhuma bobagem financeiramente falando, tá, gente? Isso é uma das coisas que a reserva de emergência serve. Para que mais que ela serve? Serve para as emergências, né? Às vezes acontece uma emergência maior, como já aconteceu comigo, por exemplo, da minha máquina quebrar. Então, eu precisei de um valor um pouco maior para poder comprar uma máquina de lavar. A máquina de lavar não é uma emergência que você, né, qualquer valorzinho você vai lá e compra, né? Não é. Então, tem certas emergências que acontecem que são maiores do que o nosso salário ali consegue comportar. Tem algumas emergências que a gente consegue, né, tirar uma coisa ali, não vou lanchar hoje, e aí eu, né, cubro isso daqui, mas tem outras emergências que são maiores. Inclusive, vou até contar um testemunho pra vocês, gente. Eu tô pra falar isso nos stories um tempão e eu esqueço. Mas eu acho que eu tô grávida mesmo, gente, com toda a força, que dizem que grávida é esquecida. Eu sempre fui esquecida, então agora eu acho que eu tô num plus do esquecimento. Eu consegui fazer a proeza de esquecer, de pagar só, olha o que eu esqueci de pagar, só o meu aluguel, só a minha despesa mais alta, só isso que eu esqueci. E eu fiquei mês passado, assim, sabe, pensando, caraca, Deus tá bradando esse mês nas minhas finanças, gente, como é que pode estar sobrando dinheiro? Aí eu fui, né, comprei umas coisas que eu já tinha programado, falei assim, então vai dar pra comprar esse mês, vou precisar comprar no outro não, vou comprar esse mês, vou adiantando as coisas. Quando chegou esse mês, eu olhando minhas anotações, olhando tudo, o que aconteceu? Eu esqueci de botar, né? Eu faço o pessoal que fez mentoria comigo sabe como é que funciona, né? A gente tem uma listinha, a gente bota no papel uma das maneiras de organizar, a gente coloca a lista todas as nossas despesas para você ir controlando durante o mês o que já foi, né? O que não foi, o quanto foi de cada coisa. E a pessoa, na hora que foi fazer isso, esqueceu de botar lá o aluguel. Então eu fiquei toda a vida conferindo, gente. Conferindo e contando para ver se estava sobrando mesmo, estava sobrando, só que não estava sobrando, né? Eu esqueci de botar o aluguel ali, só Jesus na minha vida. O que aconteceu esse mês? Esse mês eu tive que pagar 2 aluguéis. Era uma despesa, né, que eu conseguiria resolver só com o meu salário? Não. Então, a reserva de emergência serve para casos assim, né, para emergências que acontecem às vezes um pouco maior do que o seu mês consegue arcar, entende? Outra coisa, a reserva de emergência também serve, gente, para mudança de profissão. Às vezes você tá aí, tá insatisfeito no que você tá fazendo, mas você não tem coragem, né, de dar um chute nesse balde desse emprego para tentar uma coisa nova, porque o que você vai fazer afinal de contas, né? Sem dinheiro, sem ter como se organizar, você precisa manter sua família, então você fica trabalhando infeliz toda a vida no seu trabalho, sem nenhuma perspectiva de mudança. Então a reserva de emergência pode ser sim para uma mudança de profissão, você se organiza para fazer 6 meses, 1 ano do seu custo de vida, e aí quando você monta essa reserva, você fala assim pro seu chefe, ó, tchau, fui, não quero mais olhar pra tua cara, agora eu vou tentar o meu negócio, eu vou tentar a minha vida, eu vou fazer aquilo que me deixa feliz e começa a dar uma virada na sua vida. Então, a reserva de emergência serve para isso também. Outra coisa que a reserva de emergência e aí quero que você preste bastante atenção, não se empolga no que eu vou falar, mas a reserva de emergência também serve para aproveitar oportunidades. Agora, cuidado, tá? Porque quem não fez, né, uma mentoria financeira, quem não tá ali com a tia Sula, pode pensar aí que, já sei, apareceu uma promoção na C&A, na Marisa, no Riachuelo, de 20% de desconto. Isso é uma oportunidade, não é, Sula? Vou pegar a reserva de emergência e vou comprar roupa pra mim. Não. Isso não é uma oportunidade, tá, gente? Isso aí é um engodo de Satanás pra sua vida, entendeu? Pra você se enrolar financeiramente. Sabe? Oportunidades são coisas assim,
realmente grandiosas e importantes, que às vezes um negócio, às vezes algo que vai dar um up na sua profissão, às vezes o pessoal que trabalha com venda, às vezes aparece uma boa oportunidade de, se você comprar se você comprar tantas mercadorias, vai ter vai ter um abatimento muito grande, depois você vai poder repor essa reserva de emergência. Aí você vai lá, aproveita essa oportunidade. Às vezes um curso, algo que vai te promover, que vai fazer você subir na sua empresa, que você não teria condição. Aí você pega essa reserva de emergência e investe em você, sabe? E depois começa a montar ela de novo, tá? Mas cuidado com esse negócio aí de oportunidade, que não é, né? O Wallace tá indo, né? Porque a gente tem que explicar, porque senão o povo acha que é ir pra galera comprar um monte de coisa, que cada um interpreta oportunidade como quer. E não é isso, é para coisas realmente sérias, para coisas realmente de valor, né? Não só de valor de dinheiro, vamos dizer assim. Agora, Sula, onde eu vou montar essa reserva de emergência? Já até mandaram uma pergunta para mim no WhatsApp sobre isso, que perguntaram, né, aonde colocar, né, ó, a Daiane tá perguntando como faço para guardar dinheiro, Sula, explique as porcentagens. Vou chegar nessa porcentagem aí, Ellen, fica ligada. Perguntaram se eu posso botar, por exemplo, no IPCA, né, se eu poderia botar a reserva de emergência num tesouro IPCA. Se você não entende nada, tá, de investimento, e isso que eu tô falando para você, eu tô falando grego, isso é um assunto que eu ensino para os meus mentorados, tá? É algo que eu falo mais profundo, explico direitinho, mas se você tá aqui, você já entende alguma coisa, você vai pescar o que eu vou falar. A reserva de emergência, gente, ela é para emergência. Então, ela precisa estar em algo que você possa tirar o dinheiro a qualquer momento. Aí você fala, isso, Ula, então eu vou botar na poupança, né? Não, gente, não tem só a poupança que você pode tirar o dinheiro toda hora. Existem outras opções de você guardar a sua reserva de emergência, que você vai ter uma rentabilidade muito maior do que a poupança, 3 vezes maior que a poupança, até muito mais, e que você pode tirar o dinheiro a qualquer momento, tá? Agora, isso é muito importante. Eu sei que tem gente que tem muita vontade de fazer dinheiro logo, mas a reserva de emergência não é um dinheiro que você pode botar num lugar onde você corre risco, tá? Não pode ser em renda variável, não pode ser nas ações, na bolsa, pessoal que fica louco para fazer dinheiro, quer fazer dinheiro. Gente, reserva de emergência é para emergência. Você vai botar num lugar onde você vai até olhar assim e falar assim, mas poxa, nem tá rendendo muito. Mas a função da reserva de emergência não é render, multiplicar. Claro que a gente quer, se a gente tiver a opção, a gente vai botar. Mas a principal função é a segurança. Você não pode botar um dinheiro que é para emergência num lugar que não é seguro, tá? Então, precisa ter segurança e precisa te dar o que a gente chama dentro dos investimentos, que é liquidez, ou seja, eu posso tirar o dinheiro a qualquer momento. Se eu precisar, eu tiro. E o Tesouro IPCA, como me perguntaram, eu ainda não vi nenhum Tesouro IPCA com liquidez diária. Geralmente, Tesouro IPCA fala assim, ó, para 2024, para 2040. Então você só vai poder pegar o dinheiro naquela data de vencimento. Então, se a sua emergência, filha, acontecer antes de 2024, problema vai ser grande, né? Porque você não vai poder tirar o dinheiro. Ou, se você conseguir tirar o dinheiro, você vai perder dinheiro, porque existem investimentos dentro do Tesouro que você pode tirar a qualquer momento, mas aquela promessa que foi feita para você, daquela rentabilidade que foi feita para você, ela não vai ser cumprida a partir do momento que você também não cumpriu o prazo que você ia deixar o seu dinheiro. Então, tem uma promessa lá para você colocar o seu dinheiro e o vencimento está em 2040. Então, é um compromisso que você está fazendo, entendeu? Então, vou deixar meu dinheiro com você até 2040 e você me devolve esses juros que você está dizendo aí. Então, se você quebra uma parte do contrato,
Eles também não têm, é como se fosse isso, entendeu? Eles também não têm obrigação de manter a parte deles do contrato. Então, pode, até 2040, pode cair, pode ficar até negativo, pode subir. Agora, se for no momento de subida, ótimo para você. Agora, se for no momento de queda, triste, né? Então, reserva de emergência, aonde eu vou colocar? No lugar que tenha segurança e liquidez diária, tá? Esse é o termo usado. Pode estar liquidez diária, pode estar escrito D mais 0 ou D mais 1. O que é isso? D mais 0 significa que você pediu para tirar, resgatar o dinheiro cai na hora na sua conta corrente. D mais 1, se você pedir hoje, vai cair na sua conta corrente o próximo dia útil. Então, pode aparecer liquidez diária, pode aparecer D mais 0 ou pode aparecer D mais 1. Essas três opções são opções boas para você botar a sua reserva de emergência. Agora vamos lá. Vamos virar aqui, vamos virar tudo. Sula, e se eu não consigo montar minha reserva de emergência? Eu vou deixar essa pergunta com você e pro final da live eu vou responder para você, ok? Agora vamos para a Bíblia? Vamos, que o tema dessa live é o que a Bíblia fala sobre reserva de emergência? Então vamos lá, eu quero já deixar para você Provérbios 21:20, diz assim: há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. A minha mãe falava um negócio, eu não sei se eu posso falar aqui. Não vou falar não, porque tá na hora do almoço. Outro dia, nos meus stories, eu falo pra vocês, tá? Mas tem gente que não pode ver um dinheiro sobrando, que quer gastar. Sobrou dinheiro, vamos gastar, né? Ganhei um dinheiro a mais, ganhei uma PL, ganhei... em que eu vou gastar, né? E acho que Provérbios 21:20 fala isso, sabe? Quando a gente é sábio, a gente sempre tem guardado. Mas quando a gente é sábio, né? Quando a gente é insensato, a gente quer comer tudo, devorar tudo. E isso não é sabedoria, né? Isso é insensatez. Outro versículo que fala muito comigo sobre reserva de emergência é Provérbios 6:6-8, que vai falar da formiga, né? Observe a formiga, preguiçoso. Dá uns tapas na cara a Bíblia, né? Na gente, sem nem avisar. Meu marido botou aí de uma maneira mais adequada para o do almoço. Quem come tudo, bota tudo para fora. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento, né? Todo mundo conhece, né? A gente fala muito da formiga, tem historinhas infantis falando a respeito dela, que a formiga foi lá, guardou a comidinha para o inverno e o gafanhoto não quis, né? Não sei se vocês já ouviram essa historinha quando eram crianças, e a gente ensina para criança isso, né? Que um animal não quis guardar e quando chegou no inverno teve que ficar pedindo para quem? Para a formiguinha, né? Porque a formiguinha é aquela que se preocupou enquanto ela conseguia colher, ela colheu e guardou uma parte para o inverno. Gente, o que é o inverno, né? O inverno é um momento de dificuldade que todo mundo vai passar. Se existe uma coisa certa, se existe uma coisa prevista sobre o imprevisto, é que o imprevisto certamente acontecerá. A gente só não... Eu vou falar de José Wallace, a gente só não sabe quando e em que proporção a emergência vai aparecer, mas ela sempre vai aparecer. Se ainda não apareceu, não tô querendo rogar praga para você, porque acho que não existe ninguém na face da terra que ainda não tenha passado ou não vai passar por um imprevisto financeiro. Isso faz parte da vida. Mas no inverno também pode-se pensar sobre a sua velhice. Você já pensou sobre a sua velhice? Porque o que é o inverno, né? As formigas não saem para colher no inverno porque é uma época que não é adequada. Assim como quando agora você tem todo o vigor, você está aí forte, né? Você está aí
querendo trabalhar manhã, tarde e noite, mas quando você ficar mais velho, você não vai ter mais essa força. E o que você vai ter guardado, né? Poucos trabalhos vão aposentar você com a mesma coisa que você recebe. Se você é professor como eu, a gente já tá fora disso, porque alimentação, passagem, que é uma ninharia, todas as coisas que a gente ganha durante o magistério, por exemplo, a pós que você fez, o doutorado que você fez, o mestrado que você fez e que foi agregando no seu salário, nada disso é levado para a aposentadoria. Ou seja, você vem se acostumando com aquele dinheiro, né, na sua conta, você vai vivendo com aquele custo de vida, com aquele dinheiro entrando, e quando você fica mais velho, que você precisa gastar mais, você vai ganhar menos. Então, mesmo com a aposentadoria, você precisa pensar na sua aposentadoria pessoal, porque talvez a aposentadoria que o governo... Gente, não confia não, porque tá tudo uma bagunça, gente, tá tudo uma bagunça. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, a verdade é essa, a gente não sabe, não confia nisso, na aposentadoria do INSS, não confia nessas coisas, faça a sua aposentadoria, sabe? Mesmo que seja apenas um complemento para a sua aposentadoria, mas faça, porque quando você estiver mais velho, você vai se arrepender de você não ter feito isso agora, porque você vai estar no inverno da sua vida, você não vai ter força, você não vai ter condição para correr atrás. Então agora é momento de a gente correr atrás por quem nós somos hoje e por quem nós seremos amanhã, tá bom? Beleza? E vamos falar do José, que o Wallace lembrou aí muito bem, lá em Provérbios, ó, louca. Gênesis capítulo 41, versículo 34 e 36. Esses versículos que eu vou ler aqui para você, que você deve estar comendo aí, vem logo depois que José fala pro rei que a interpretação do sonho, né, que ele teve um sonho das 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, né, e que as vacas magras engoliam as vacas gordas. A Rosane tá falando, por isso a gente tem que ter mais de uma fonte de renda, né, muito dinheiro para guardar. Gente, tenham mais de uma fonte de renda, porque quem tem uma só, um é pouco, sabe? 2 é bom, 3 talvez seja suficiente. Mas é bom não ter só, não botar todos os ovos, né, numa cesta só. Aí voltando aqui a falar, né, o rei teve esse sonho, Faraó teve esse sonho e a interpretação de José foi o quê? Que ia haver 7 anos de muita fartura, de muito dinheiro, de muita colheita e depois iam vir 7 anos de tanta escassez, de tanta pobreza, que ninguém nem ia se lembrar da fartura que teve aos 7 anos, né, que foram bons, ninguém mais ia se lembrar desse tempo de tão ruim, de tão severa que ia ser a escassez de 7 anos. E esses versículos do 34 a 36 é o conselho de José para Faraó. Você talvez não está acompanhando a sua Bíblia, mas eu tenho certeza que você vai lembrar mais ou menos se não foram essas palavras. Vamos ver aqui o que José falou. Então, Faraó, o conselho que eu te dou é esse daqui, ó. Você vai se arrepender, vai se voltar para Deus, vai se converter ao Deus de Isaac, Jacó, e você vai orar a Deus, entendeu? Porque quem confia em Deus, quando chegar esse tempo da escassez, Deus proverá. Vê se aí, você já leu essa passagem, não era isso que estava escrito lá? Não é isso? Gente, é isso que José aconselhou o Faraó? É isso? Não é isso. E tem muita gente que vive assim, né? Não, mas se acontecer qualquer problema, aí Deus proverá. Mas se a gente sabe que o problema vai vir, porque ele vai vir, a gente não sabe quando, a gente não deve pensar assim. Olha o que José fala para Faraó. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito. Ellen, fica ligada aí, que eu já vou falar das porcentagens.
1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Então, olha o conselho do Zé, né? Do José. Ele fala assim, ó, manda supervisores recolher 1/5 da colheita. Se você tá aí e gosta de exatas e gosta de uma porcentagem, você já pescou. Mas se você não sabe muito de matemática, eu vou falar para você o que é 1/5. 1/5, galera, é 20%. 1/5 é igual a 20%. Significa que o conselho de José foi: tudo que entrar, faraó, todas as colheitas que vocês pegarem, guarde 20%. E galera, é exatamente isso que a gente aconselha, né? Que a gente ensina, claro, tá? Existem, dentro da educação financeira, eu não tô falando da Bíblia, dentro da educação financeira existe padrões para cada tipo de família, ok? Então, por exemplo, se você é uma família que tá só você e seu esposo, é uma coisa. Se você tem um filho, é uma coisa. Se você tem 2, entende? Então, se você tem um, mas você pretende ter mais um, então são estruturas diferentes. Mas de um modo geral, que era, se a gente pudesse, todo mundo se encaixaria nisso, independente da situação que se encontra. Mas a gente vai adequando de acordo com o que dá. Mas o ideal seria que 20% fosse, de tudo que chegasse na nossa mão, fosse guardado para o futuro. O que eu ensino, né, para os meus mentorados? Esses 10% seria para reserva de emergência e esses outros 10% seria para a sua aposentadoria. Você ia juntando isso ao longo da vida e 10% para montar a reserva de emergência. E a gente ainda tem, né, eu falei isso na outra live, que na verdade você deveria conseguir viver com 70% do que você ganha. Por quê? Isso inclusive está incutido ali, escondido dentro de várias informações que a economia passa pra gente. Por exemplo, se você é funcionário público e tem aquela margem, né, de fazer consignado, você vai perceber que você só pode fazer um empréstimo que ocupe 30% do seu salário. Se você vai pagar, ai meu Deus, quando o pai se separa e que ele paga a pensão alimentícia, também não pode passar de 30% do salário do pai. Então, percebe que tem uma ideia, um conceito sobre isso, que é possível e que você deveria viver com 70% que você ganha. Por isso, essa margem de 30% é guardada ali, que era para você cuidar de você, para o seu futuro, aí o banco vem te oferecer para você se enrolar, entendeu? E quando você não pensa direito na sua vida, você tem que pegar esse 30% aí e direcionar ele de uma maneira que talvez você não ia fazer, né, dessa forma, porque você não pensou, porque você às vezes não deu, né, às vezes aconteceu. Tem vários casos, não estamos aqui para falar disso. Existem vários casos e casos, né, de divórcio, mas enfim, é responsabilidade do homem pagar e aí tem que administrar o que está nas mãos. Mas existe esse conceito de que você tem que viver com 70%. 70% que você ganha deveria te manter, entendeu? Independente de quanto você ganha, tá? Porque as pessoas têm essa dificuldade, eu vou falar já já. A gente sempre acha que a gente ganha pouco, só que a gente precisa saber administrar o pouco, a gente precisa saber adequar as nossas despesas àquilo que a gente ganha. E me parece que hoje as gerações que têm vindo, elas têm feito o contrário, sabe? Elas querem que o salário se transforme naquilo que elas querem gastar, naquilo que elas entendem que elas precisam. E não é assim, você tem uma realidade e você precisa adequar aquilo que você ganha à sua realidade. E aí a gente entra, que eu já vou terminar,
Vocês podem deixar a pergunta de vocês aí, já pode ir fazendo a pergunta se você quiser. Sobre a quarta função lá quando a gente estava falando no início da reserva de emergência, que eu falei assim, Sula, e se eu não estou conseguindo montar a minha reserva de emergência? Entra nisso que eu tô falando agora para vocês. Então, você precisa fazer um raio-x nas suas despesas. Você precisa voltar. Você precisa fazer um mês de anotação. Você precisa entender para onde está saindo seu dinheiro. E você precisa reorganizar a sua vida financeira. Sula, eu não tenho ideia de como fazer isso. Então, me chama no direct. Quem sabe você não faz uma mentoria comigo. A gente se organiza, a gente vai organizar a sua vida para você começar a montar a sua reserva de emergência, mas você precisa dar esse pontapé, você precisa organizar e botar cada pingo no i, né, da sua vida financeira, porque isso, você gastar tudo que entra na sua mão, você tá gastando, não tá sendo suficiente, isso não é o certo, tem alguma coisa errada aí que não tá certa e que precisa ser consertada, a não ser que você esteja vivendo um momento de deserto. Existe um momento de deserto na nossa vida. E aí, presta bastante atenção se é isso ou se não é. Porque o momento de deserto é o momento onde Deus nos tira da onde a gente estava e Ele coloca a gente numa situação de deserto e aí Ele provê o mantimento, meu filho, dia após dia. O milagre é todo dia. Né? Porque não dá para guardar o maná para reserva de emergência, porque senão o maná vai apodrecer, mas você precisa entender que isso é um tempo de deserto. Às vezes você está desempregado, às vezes está todo mundo desempregado. Sula, como é que eu vou montar minha reserva de emergência? Não, meu filho, aí você tem que orar mesmo, consagrar sua vida a Deus, porque você vai procurando emprego, vai tentando fazer a sua parte, mas enquanto você está vivendo esse momento, é um momento de deserto. Então, não é um momento que realmente não tem mais, não tem o que você fazer, é diferente, tá? Agora, se você, a partir do momento que o povo de Israel chega em Canaã, não é mais deserto, não tem mais maná, não tem mais codorna caindo do céu, não tem mais nada disso, porque eles vão plantar, eles vão guardar, eles vão colher. Então, você tem que entender que se você tem um trabalho, se você tem uma renda, se você tem um lugar onde você tem para plantar e não tá dando, isso é falta de administração sua. Não é um momento de deserto, é um momento de parar e reavaliar a vida, reavaliar as finanças e organizar as coisas de maneira adequada. Tá perguntando aqui. Então, gastar tudo o que ganho no mês, ainda que eu não tenha dívidas, não é correto? Não é correto. Mesmo que você não tenha dívidas. Não ter dívidas é tipo assim, é o básico e a gente vai ter uma live só falando de dívida. Ai, Jesus! Ó, fica sempre ligado, sexta-feira, meio-dia, enquanto você almoça, enquanto você tá preparando o seu almoço, eu tô aqui falando com você. Aí a gente vai falar disso. Não pode gastar tudo que ganha. Não pode. Foi a live... o Alisson, sai daí, Mário. A live que eu falei disso foi a anterior a essa. Vai lá no meu Instagram, que tá lá a live de sexta-feira retrasada, que sexta-feira passada foi depoimento, tá? Então não pode, tá, gente? Não pode. Mesmo que você não tenha dívida, você não tá autorizado a gastar tudo que você tem. A Bíblia não te autoriza. Não sou nem eu, tá? A Bíblia não autoriza. Deixa eu... Outra coisa aqui que eu queria mostrar. Essa passagem de João 6. Essa passagem de João 6 é muito top. João 6... versículo 9, aquela passagem do rapaz que entrega os 5 pães e 2 peixinhos para Jesus. Então, vem comigo. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhei
os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Gente, é Jesus. Não, vamos parar tudo aqui, porque quando Jesus faz uma coisa, a gente tem que prestar atenção 10 milhões de vezes. Jesus acabou de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas, porque aqui é só 5.000 homens, ainda tinha mulheres e crianças. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Ele é a fonte da multiplicação. Você concorda comigo que se você está com uma pessoa que pode transformar 5 pães para alimentar mais de 5.000 pessoas, qual que é a sua preocupação, gente? Zero. De comida, zero. Bom, eu sei, eu acho que os discípulos olhou um pouco e falaram assim, bom, pão e peixe não vai ser problema pra gente, né? Porque ó, a fonte está aqui, é só a gente agarrar nele que não vai faltar. Por que então Jesus pega e manda guardar, né, os pães que sobraram? Poderia falar assim, deixa aí, vamos largar aí, depois quem quiser come, né? Pra quê? Pra quê? Tem tanto, a gente tem tanto, a sua fonte dá uma explicação. E ganhei tanto esse mês, bobagem, quer gastar com besteira? Vai lá, pode, vamos gastar mesmo. Não, Jesus fala assim, guarda para que nada se perca. Mesmo Jesus sendo uma fonte de multiplicação, ele multiplica quando é necessário um milagre, quando é impossível. Ele vê aquela multidão de pessoas, só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aí, ele ficou, você vê, essa passagem se repete, acho que mais uma vez ou duas no máximo, que aparece na Bíblia, Jesus multiplicando o pão e o peixe. No dia a dia, porque tinha, olha só, os discípulos, cada um tinha a sua função, inclusive tinha uma lá que ficava guardando dinheiro, que guardava o dinheiro que era para administrar o dinheiro durante a peregrinação de todo mundo. Então, para e pensa comigo. Poxa, mas por que eu tenho que administrar o dinheiro? Por que eu preciso guardar dinheiro? Por que eu preciso ficar fazendo conta? Se eu tô com Jesus que está multiplicando 5 pães para 5.000 pessoas. Exatamente isso. Porque Jesus vai entrar com a multiplicação quando não tiver seu alcance. A Bíblia fala que os discípulos falam assim, a gente vai precisar de tanto de dinheiro para comprar isso tudo aqui e mesmo assim não tem nem aonde a gente ir comprar agora. Então preste atenção, Jesus vai entrar com a multiplicação quando não der para você fazer nada. Agora, se tem peixe, se tem pão, sobrou, é a sua obrigação guardar isso. É a sua obrigação não desperdiçar as coisas que vêm na sua mão. Porque Jesus não vai ficar fazendo milagre de esquina em esquina porque você não sabe administrar aquilo que ele botou na sua mão. Ai, falei pesado, né? Demais, né? Tá. Gente, mas eu preciso falar isso pra vocês. Porque é a nossa administração, é a nossa responsabilidade administrar o dinheiro que chega na nossa mão. Então, Jesus vai fazer milagre, vai. Você acha que a reserva financeira, a reserva de emergência vai ser sempre suficiente? Não, gente, eu não sei. Eu tô lá com a minha reserva, eu tô grávida, várias coisas acontecendo. Eu fico olhando assim, Jesus, a reserva fica, cada vez acontece alguma coisa, mas eu tô fazendo a minha parte. Aquilo que eu posso fazer, aquilo que está dentro do padrão, a minha porcentagem que eu tenho que guardar, eu estou guardando. Agora, o que vier acontecer mais do que isso, Jesus, olha, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, ó. Ajuda aí, porque olha quanta coisa para resolver e eu não tenho. Eu vou largar para Deus. Agora, a minha parte, eu estou fazendo? Você está administrando aquilo que está chegando na sua mão? Então, isso é muito importante. Deus, Jesus, a Bíblia fala sobre você ser um bom mordomo, como disse o Padinho. Você tem que ser bom mordomo. Sula, não sei administrar dinheiro. Aprende, vem com a tia Sula, me chama no direct, vamos aprender, sabe? Às vezes, é para isso que a gente, que Deus vai dando habilidades uns para os outros, sabe? Você vai estudando, você vai aprendendo, hoje você não pode botar isso como desculpa mais, porque você tem várias maneiras de aprender. Você não sabe? Aprende.
sabe? Ah, você e seu marido, ah, eu não sei muito fazer isso, mas a minha esposa sabe. Então larga de ser orgulhoso e bota seu dinheiro na mão da sua esposa e deixa ela organizar. Sabe, vem fazer uma mentoria de casal comigo, eu vou ensinar você a fazer isso, a ensinar você a organizar, fazer você juntar o dinheiro. É claro, né? Tem gente que vem fazer mentoria comigo e acha que eu vou fazer um pirim-pim-pim, né? Eu vou fazer o dinheiro, você vai ficar rico. Não é isso. Eu ensino como fazer. Agora, fazer é toda e total responsabilidade de quem está aprendendo. Mas tem muita gente que escuta, ouve e não coloca em prática. Aí, filho, não tem como eu fazer milagre, porque o milagre quem faz é Jesus, né? Eu não sou Jesus. Então, a gente precisa aprender. Às vezes você não faz porque você não sabe, você não aprendeu. Então, tem instrumentos, invista nisso, tá? Invista nisso. Todo mundo... eu não tô falando isso porque hoje é o meu trabalho também. Eu tô falando isso porque é verdade. Todo mundo que vem e faz a mentoria comigo, que leva a sério, que bota em prática, é impossível ela não reaver aquilo que ela investiu. O dinheiro que ela vai investir comigo, ela vai recolher com certeza muito mais do que aquilo que ela investiu. Não tem como, gente. A conta sempre vai ser essa, porque o que você vai aprender não vai ser para 6 meses da sua vida. Tem gente que vai conseguir repor aquilo que gastou. Teve gente que conseguiu repor no primeiro mês. No primeiro mês, porque só precisava organização e quando viu já tinha esse dinheiro lá. Tem gente que vai demorar 3, 6, eu não sei, depende de cada situação. Mas o dinheiro que você vai investir, que você vai gastar, com certeza vai voltar para você. Porque você vai ver aonde seu dinheiro está sendo rasgado, aonde seu dinheiro está sendo desperdiçado e você vai começar a botar o dinheiro para trabalhar para você. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente mensura valores para coisas que não deveríamos fazer, né? É a mesma coisa que a nutricionista fala. A gente não acha caro um lanche que é... Eu tava falando isso com meu marido esses dias. Que ele foi lá, comprou 2 peras e foi... Foi quanto? Acho que foi 10 reais. Acho que foi 9 reais 2 peras. Que ele foi e comprou. Caraca, 9 reais 2 peras. Mas a gente não acha caro, né? Quando a gente vai lá no McDonald's, no Burger King da vida e gasta 20, 30 reais num lanche. Às vezes até mais. Quando vai lá no outro lugar e gasta 50. Então não é questão de ser caro ou barato, é questão de prioridade, sabe? De você entender aonde você está colocando o seu dinheiro, né? De trocar, de você pagar X e ganhar 2X, quem não quer, né? Então pense nisso, invista na sua vida nesse detalhe, para que você não venha desperdiçar aquilo que Deus está colocando na sua mão. E me atrevo a dizer que muitas das vezes tem bênçãos retidas para você, porque como que Deus vai te dar, né? A Bíblia fala lá, acho que é Lucas 6, fala assim, se você não consegue administrar as riquezas desse mundo, quem vai te confiar as verdadeiras riquezas? Se você não consegue dar conta, administrar, ser um bom mordomo das riquezas materiais, quem vai te dar maiores riquezas? Eu acredito muito nisso, que muitas das bênçãos de Deus não nos dá porque a gente não está pronto para administrar. Porque a gente ainda não aprendeu a administrar e ser fiel com o pouco que a gente ganha. Então, para que Deus vai nos dar mais? A gente não está conseguindo ser fiel nem no pouco? Então, não é esperar ter muito para organizar. É começar a organizar agora, com o pouco que você tem. Gente, falei. Acho que eu falei tudo. Deixa eu ver se eu não estou guardando nada que eu deixei anotado aqui. Mas acho que não, hein? Acho que era isso, hein? Vocês gostaram, gente, da live? Foi muito doída? Ou não? Ou era necessário? Tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Deixem aí, tá? Vou tentar deixar essa live guardada aqui no meu Instagram. Vou salvar ela. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Tem dado, né? Então, vamos torcer. Mas é isso, gente. E me sigam aí, se você não tá seguindo, mande esse perfil para mais alguém, que às vezes as pessoas nem sabem. Tem muita gente lá no meu Instagram de amém, Rosane, amém, amém, eu recebo.
Então, passa isso adiante, sabe? Quando estiver salvo, manda essa live para alguém que você vê que tá enrolado. Manda essa live para alguém. Ai, que bom, Ellen. Que bom que você aprendeu muito. Eu fico muito feliz de poder colaborar um pouquinho, né? Com um pouquinho do que a gente aprendeu, que eu também aprendi há muito tapa na cara. Então, tô aqui só... A Leninha, dúvidas? Sim. Fala aí, Leninha, tem alguma dúvida? Me conta. Eu também aprendi, gente, apanhando muito, porque a gente não aprendeu isso na infância, né? Ninguém ensinou isso na escola pra gente. Não existe mágica. O Wallace falou, não tem mágica, mas existe método, exatamente. Tem método, segue o método que vai dar certo. A dúvida da Leninha, qual o sexo do bebê, gente? Ah, obrigada, Leninha. Gente, o sexo do bebê a gente vai ficar sabendo no dia 2, né? Eu pretendo fazer, eu ainda não sei quem vai fazer isso. Vou ver alguém, porque das pouquinhas pessoas que vão estar, vou ver se alguém consegue gravar pelo menos um momento que a gente vai descobrir se vai ser o João Pedro, se vai ser a Lavínia. O Wallace tá ali, ele sabe, só o Wallace que sabe, gente. O Wallace é a Fernanda. Ai, que agonia! Que agonia, que agonia. Então a gente tá aqui esperando chegar dia 2 também para saber, Leninha. A gente não sabe. Então aguarde com a gente, acompanhe aqui. Dia 2 o chá deve. Olha lá, o Wallace, não conta. Ai, que difícil, ó. A Leninha falou que é a Lavínia. Ai, meu Deus. Não sei, gente, não sei de nada. Quem vier vai ser uma bênção. E eu tenho certeza que o trabalho vai ser grande. Eu peço muito de sabedoria, gente. Tem que ter muita sabedoria para criar uma criança, né? Eu tenho muita preocupação, mas seja lá quem Deus mandar pra gente, quem já mandou, né? Ou a Lavínia ou o João Pedro, a nossa responsabilidade de criar de acordo com a vontade de Deus. Eu estava orando isso hoje, falar sobre ensinar nossos filhos a querer viver de acordo com a vontade de Deus, né? A querer seguir os planos que Deus previamente já planejou para eles. Então, ai, não posso falar dessas coisas, não, senão vou me emocionar que eu tô grávida, gente. Mas enfim, dia 2, o chá tá, né, tá marcado às 5 horas, acredito que por volta de mais 6, vocês já fiquem ligados por aí, que quando rolar, a gente vai avisar e a gente vai fazer uma live aqui no Instagram, vocês descobrirem junto comigo. Meu coração tá assim, ó. Ah! Gente, então é isso. Vocês já estão entrando em outro assunto da minha filha, do meu filho, então acho que a live já acabou. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Tô muito feliz e espero que isso ajude mais e mais pessoas, tá bom? Beijo, bom almoço pra vocês e agora eu vou alimentar, né? Eu e a cria que tá dentro de mim. Tchau, gente!